Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de eu começar a falar, que vocês me dessem uma noção das pessoas que estão aqui presentes, quantas estão na casa que chegaram esse ano. Se vocês puderem levantar a mão. Ou que são novos, né, na casa, são há pouco tempo. Tá. Porque é o seguinte, o pessoal que frequenta já há algum tempo está acostumado com o meu tipo de palestra, né, das coisas que eu explico, que eu falo, mas eu vou abordar algumas coisas de forma mais explicativa, né, para que quem está chegando também possa entender a mensagem que a gente está querendo passar, tá? Hoje eu vou falar sobre o quanto nós nos forçamos a ficarmos bem o tempo todo, a estarmos felizes o tempo todo, o quanto nós negligenciamos os alertas que nosso corpo dá, nós bloqueamos emoções que a gente considera ruim porque são desagradáveis. E tudo isso em nome de uma positividade. Hoje a gente vê muito, né, da mídia, a gente vê em tudo que é rede social, em programa de televisão, em entrevista com profissionais, terapeutas, falando sobre positividade tóxica. Mas daí fica aquela pergunta, o que exatamente é isso? Quer dizer, do que está sendo falado? Porque até então a gente estava aprendendo que tinha que ser positivo, que tem que pensar positivo, que positividade faz bem. Mas essa que é a questão. Sabe quando você está fazendo um bolo e erra a mão? Porque no bolo a quantidade certa de farinha, de açúcar, de ovo, de leite faz bem. Faz a massa ficar legal, sai um bolo grande, fofo. Só que se você errar a mão e colocar mais do que deve, não vai ficar bom. E é isso que a gente está fazendo, a gente está errando a mão. Então, o que acontece? Nos últimos anos, ficou assim, é como se fosse uma coisa 100% mundial, tá? É difícil hoje em dia quem não tenha uma rede social, quem não coloque um momento do seu dia, quem não queira colocar uma foto com a família, com o cachorrinho, com o que está comendo, quer dizer, momentos felizes, tá? Só que assim, quando eu coloco, eu sei que eu estou colocando, mas eu sei o que está acontecendo comigo. Vamos dizer que eu saiba, tá? Que tem uma série de outras coisas que não estão tão bonitas assim, mas eu quero colocar ali para todo mundo ver esse lado bom, esse lado bonito. Só que quem está vendo, qual é a impressão que tem? Com fulano está tudo ótimo, está tudo bem. Com ciclano, olha só, está fazendo isso, está fazendo aquilo, nossa, como tal pessoa está bonita, olha que cabelo, sabe? Então o que a gente é levado? A gente é levado a se apegar em situações superficiais e ilusórias. E é isso que está dominando o nosso dia a dia, porque daí quando a gente se pega num baixo astral, quando a gente se pega triste, a gente não aceita. E o que acontece? O fato de não aceitarmos que isso faz parte da nossa natureza e a gente querer bloquear isso ou querer melhorar o mais rápido possível, a gente não dá tempo de trabalhar a questão. Então, se alguma coisa acontece comigo e essa coisa é desagradável, gera em mim uma emoção ruim, a minha vontade, a minha ansiedade é sair logo dessa situação. Tá? Porque ela é desagradável. Só que se eu fizer de conta que está tudo bem para eu sair logo dessa situação, eu não vou ter aprendido o que eu tinha que aprender. E aí o que acontece na nossa vida? A gente vai somatizando emoções reprimidas, situações não resolvidas, sabe? Palavras que não encaixaram direito no nosso mental, no nosso emocional, só que a gente passou por cima, porque
A gente tinha em mente, a nossa crença era de que tem que ser positivo. Não, isso não é nada. Sabe do tipo assim, quando uma criança cai e rala o joelho e você fala, não é nada. A criança na cabecinha dela deve pensar, como assim não é nada? Meu joelho está ralado, está doendo pra caramba. Como não é nada? Né? Então, nós precisamos pegar situações assim e em vez de você falar num momento como esse, não é nada, eu falar, não, vem cá, olha, eu sei que dói, isso dói bastante, mas fica tranquilo, a gente vai cuidar e vai passar. É isso que a gente precisa, validar as emoções. Então, basicamente, o que eu vou passar aqui para vocês é isso. A gente não pode nem estacionar numa emoção ruim e achar que a vida toda vai girar em torno daquele único fato que me traumatizou, que me prejudicou, que me causou mal-estar. E eu também não posso ignorar todas as emoções ruins que passaram na minha vida e querer ser só feliz o tempo todo. Porque daí eu vou chegar no final da minha existência sem ter aprendido nada. Tá? Então vamos lá. Então quando por exemplo, alguém chega para contar alguma coisa negativa para você, normalmente quando você vai contar alguma coisa negativa para alguém, tá? O que você escuta não é exatamente, mas pelo menos não aconteceu pior, mas pelo menos não foi tal coisa, né? Ou então, mas pensa positivo que passa. Naquele momento, quando você está expondo uma dor, uma ferida, é muito triste você receber do outro, por mais boa intenção que o outro tenha de querer te ver bem. Mas o que ele está dando para você não é o que você está precisando. Você está precisando de uma mão estendida. Você está precisando de uma palavra de falar, olha, fala o que você está sentindo, eu estou aqui, eu te ouço. Você não precisa dar a solução para a pessoa. Isso também a gente incorre muito nesse erro. Quando alguém conta alguma coisa, a gente acha que a pessoa está querendo que a gente dê a solução para ela. E não é. Às vezes, simplesmente, a pessoa precisa colocar para fora. Ela precisa falar o que ela está sentindo. E muitas vezes, quando ela fala, ela escuta. Porque se a gente não tem a facilidade de estar sozinho consigo mesmo, né? Quantas pessoas não conseguem ficar em silêncio? Tem pessoas que precisam ter o rádio ligado, a televisão ligada, um celular mexendo, sabe? Alguma coisa distraindo para que eu não pare comigo mesma, porque senão alguma coisa vai me incomodar. Eu vou ficar inquieta, eu vou ficar, sabe? Numa situação que não é legal, não é confortável. Então, as pessoas precisam serem ouvidas. E a gente precisa aprender a escutar sem achar que precisa dar uma solução. A solução para aquele momento é a sua atenção. Não é que você resolva o problema. Às vezes realmente você não está nem assim ao seu alcance, você não pode fazer nada, mas você pode escutar. Então, o que consiste essa positividade tóxica? É quando você impõe, ou a nós mesmos ou aos outros, uma atitude falsamente positiva, quando generaliza um estado feliz e otimista, seja qual for a situação, quando silencia emoções negativas ou as suas ou a dos outros, tá? Então, em vez da gente falar emoções negativas, porque quando se fala negativo positivo, parece que um serve e o outro não serve, tá? A gente vai precisar, assim, mesmo quando lê de alguma forma, na nossa cabeça, na nossa mente, substituir algumas palavras. Em vez de negativa, vamos colocar desreguladas, desequilibradas? Porque assim, nós precisamos estar em contato com essas emoções desreguladas. Como é que eu vou exaltar um sentimento de alegria se eu não souber o seu lado contrário, que é a tristeza? Como eu vou exaltar, como eu vou contemplar um momento de paz, se eu não souber o que é sentir raiva? Entende? Eu preciso ter essa noção dos polos extremos.
Eu preciso, é que nem o claro e o escuro. Se eu viver só num polo, como é que eu vou identificar o outro? E outra coisa, entre um polo e outro, quantas diversidades existem, tá? Quantas situações que mesclam um pouquinho de um e um pouquinho de outro. A paleta de cores emocionais engloba emoções desreguladas, como a tristeza, frustração, raiva, ansiedade ou inveja. Não podemos ignorar que, como seres humanos, temos aquela gama de emoções que tem uma utilidade e que nos dão informações sobre o que acontece no nosso meio e no nosso corpo. Se não sentimos, se não nos permitimos sentir o que de fato está acontecendo, como saberemos a solução? Se eu fizer de conta que não é do tamanho que eu estou sentindo de verdade, eu só vou arrumar metade do problema. Eu não vou conseguir arrumar a questão toda. Vocês percebem como é importante a gente validar o que sente? Não quer dizer que a pessoa vai ficar presa e dramatizando e aumentando uma situação porque ela vai achar que então ela tem que vivenciar aquilo ao máximo. Não, mas ela precisa tomar conhecimento. Quantos dos nossos problemas, quantas das nossas questões, tá? E até mesmo que faz com que a gente procure, né, a ajuda espiritual, ajuda médica, são porque nós fomos passando por cima de situações pequenas, só que elas foram aumentando e chega um momento que a gente não dá conta. E aí a gente precisa correr para algum lado. E daí, às vezes a gente corre para tudo que é lado e não sabe nem de onde que vai vir a solução, sabe? Porque percebe que está perdido. Então é essa retomada desse caminho, porque se a gente está agora, né, como eu falei na última palestra do final do ano, se a gente está nessa alternância de vibração, passando de uma terceira dimensão para uma quinta, onde é uma vibração de mais qualidade, tá? Onde é uma vibração onde nós teremos maior contato com sentimentos bons, com virtudes. Se a gente continuar ainda carregando essa bagagem de emoções não resolvidas, a gente vai sentir muita dificuldade de acompanhar. E todo problema começa no campo emocional. Tudo. Por quê? Porque é no nosso campo emocional e espiritual que está a nossa bagagem. Esse corpo é uma veste. Essa veste que nós estamos utilizando nesta vida. Só que a minha existência, ela é eterna. Eu nem tenho noção do que é a eternidade, né? Porque eu não consigo mensurar essa eternidade, uma vez que tudo que eu conheço tem começo, meio e fim, né? Porque é o nosso ciclo aqui. A gente não conhece nada eterno, porque a gente também vai embora. Então a gente supõe o que seja. Só que a gente sabe que quando for, essa matéria aqui fica. Então toda a nossa bagagem, tudo que a gente vai levar junto nessa caminhada, é aquilo que eu carrego emocionalmente. E uma coisa importante para quem está chegando, nós temos do nosso campo mental, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e nós temos emoções, tá? Os pensamentos, eles são provindos da nossa mente, eles são provindos da energia coletiva, eles são provindos de outras pessoas que passam o pensamento deles para nós, de uma leitura que alguém escreveu alguma coisa, de uma palavra que eu escuto, entende? Então pensamentos podem vir de vários lugares. O pensamento não define quem nós somos, tá? Não define, porque pode vir um pensamento que não é meu, e não é porque aquele pensamento chegou em mim que eu tenho que tomar ele para mim. Se eu tiver a condição de perceber que aquele pensamento não estava comigo e ele apareceu, primeiro eu vou ver, ele serve para mim ou não. Se ele não servir, deixa embora. Nem fica preso questionando, sabe, buscando da onde veio, que não veio, quem que está fazendo alguma coisa. Não importa, deixa embora.
Os sentimentos é a natureza, tá? Com que a gente passa numa situação. A emoção é o registro. Então, o que acontece? O nosso corpo, energeticamente falando, é como se fosse uma grade, é como se fosse uma rede, tá? É como se assim, imagina que debaixo dessa pele eu tenho uma rede, como se fosse uma armadura, alguma coisa assim, sabe? De soldado, aquelas roupas, né? De malha, tá? Com um monte de traçados, com um monte de redinha, assim, uma em cima da outra. Cada ponto, tá? De uma rede em cima da outra é um ponto energético. Tudo que eu vou vivenciando e que eu vou percebendo e sentindo através da emoção vai sendo registrado nos pontos energéticos do meu corpo. Se eu não resolver de cuidar daqueles pontos mais sensíveis, daquelas situações que eu emocionalmente sofri, o que vai acontecer? Aquele ponto vai ficar lá doente. Ele não vai se fazer, não vai desaparecer, porque é meu, tá? Eu vivenciei aquela situação, aquela emoção, ele está lá. Só que o que vai acontecer? Se eu vivenciar um pouquinho mais para frente alguma coisa parecida, a próxima emoção registrada vai somar com aquela que já estava lá. E aquele primeiro pontinho que era pequeno, ele já vai ser um pouquinho maior. Daí o que acontece? Chega em determinado ponto da nossa vida que nós estamos com várias manchas no corpo energético, de situações que a gente não trabalhou. E aí a gente fala, nossa, mas o que será que está acontecendo comigo? Faz exame, médico não tem nada, faz exame de sangue, não aparece nada. Fala, nossa, será que eu estou com um encosto? Será que é alguma coisa? Muitas vezes não é de ordem espiritual, no sentido de ser um obsessor que está ali te perturbando. Às vezes é de ordem mental, emocional, onde você desregulou o seu campo energético. E é claro, uma vez que a gente desregula o nosso campo energético, a gente abre espaço para energias afins. Então, eu não estou bem, eu acabo abrindo espaço nesse meu corpo energético, energias que também são daquela natureza, que também estão desreguladas, se aproximam de mim. Então, percebe como vai tomando um volume muito maior do que a gente consegue depois lidar? Então, essa questão, quando agora a gente já ultrapassou aquela fase que era a transição, já foi a transição. Nós estamos vivendo um ambiente astral diferente, tá? Vai levar ainda um certo tempo para que a gente tome propriedade desse ambiente, porque a gente está muito ainda assim, um pé lá, um pé cá. Pode ver com quantas pessoas, que hora você está muito bem, que você fala, nossa, mas como eu estou me sentindo ótima, e de repente parece que alguma coisa aconteceu, que você fica pesado, você fica, sabe, carregando um fardo, mas o que aconteceu? Você não consegue nem identificar. Então a gente ainda está oscilando entre essas duas dimensões, porque a nossa natureza é assim, a nossa natureza é energética. Então, gente, basicamente é isso. Eu não posso sufocar, eu não posso reprimir, eu não posso bloquear o que eu sinto. Toda vez que eu fizer isso com uma emoção, eu vou falhar. E eu posso até achar que eu estou conseguindo, mas quem está do meu lado vai perceber que eu não estou bem. Eu não sou energia. Todos somos energia. Eu posso falar palavras maravilhosas, só que se a energia que eu carregar não for igual às palavras que eu estou falando, não for da mesma natureza, quem chegar perto de mim não vai se sentir bem porque eu falei coisa bonita. Vai se sentir mal porque a energia que eu carrego não é boa. Então a nossa responsabilidade por um mundo melhor é muito grande. E realmente não começa no vizinho, não começa no familiar, não começa no pai, na mãe, no filho, não, começa com você. Porque você é dono do seu espaço. Você escolhe que pensamento você vai carregar como seu, que bandeira você vai levantar e o que você simplesmente vai deixar passar que não te pertence. Então, olha só,
todas as emoções que reprimimos são somatizadas, né? Então elas vão acumulando, elas vão somando. Expressas através do corpo, muitas vezes na forma de doença. Quando negamos uma emoção, ela encontrará uma forma alternativa de se expressar. Suprimir as emoções afeta a sua saúde. Se você esconder suas dificuldades mentais por trás de uma fachada de positividade, elas se refletirão de maneiras alternativas em seu corpo, desde problemas de pele a síndrome do intestino irritável. Vocês já não ouviram falar que problemas de pele é a alma gritando? Tá? O corpo começa a chamar a atenção. Então é assim, quando ignoramos nossas emoções negativas, aquelas desreguladas, nosso corpo aumenta o volume para chamar a nossa atenção para esse problema. É aí que a gente começa a ter problemas no nosso organismo e fala, mas de onde está vindo? Mas está tudo bem. Está tudo bem de verdade? Sabe, não é a preocupação de mostrar para o outro que está bem. Porque às vezes até a gente usa isso como um modo de defesa. Se eu falo que eu estou bem, o outro não me vê vulnerável. Tá? Porque a ideia que a gente tem é que se eu mostro a minha fraqueza, tá? Se eu mostro que eu sou imperfeito, como se alguém fosse perfeito no nosso mundo, né? Mas se eu mostro uma dificuldade, eu vou me tornar vulnerável para o outro. Aí, gente, olha só que complexo que fica. Se eu acho isso do outro, então eu estou querendo dizer que eu não confio no outro, certo? Porque se eu mostrar uma fraqueza, ele vai se aproveitar dessa fraqueza, ele não é confiável. Como é que eu vou amar o outro se eu não confio nele? Vamos voltar. Como é que eu amo a mim mesma se eu nego o que eu sinto? Como é que eu consigo expor o meu sentimento para outra pessoa gostar de mim se nem eu sei o que eu sinto? Então vocês percebem que todos esses problemas que a gente vai gerando é como se fosse um monte de linha cruzada, tudo embaraçada, tudo emaranhada. E a gente mesmo dá esse nó. Porque em vez da gente puxar um fio e ir desenrolando e ir achando aonde que ele vai sair direitinho, a gente se enrola cada vez mais. Né? Mas ainda temos essa natureza. Então, gente, é ok não estar bem. Tá? Tá tudo bem não estar bem. Você pode sentir, você pode admitir. Tem receio de admitir para o outro, não se sente segura, admita para você mesmo. E reserve um tempo de qualidade para você mesmo. O ideal seria que cada vez que a gente tem uma emoção ruim, dar um passo para trás e pensar, essa emoção eu já senti antes. Onde foi que eu senti? Em que situação que eu senti isso também? Tira o foco daquela situação no momento e vai para um momento anterior. Tá? Onde foi que eu senti isso? Daí você vai lembrar, você vai ter uma lembrança, não muito distante, de alguma vez que você sentiu alguma coisa ruim assim. Ok. Pense exatamente então no fato, no que aconteceu e tudo mais. Tá, mas daí o que vai acontecer? Até tem um trecho aqui que fala assim, que a emoção é como uma onda. Ela vem forte, ela sobe, ela tem o pico e depois ela vai descendo e ela vira espuma. A mesma coisa a nossa emoção. Às vezes a gente sente aquela intensidade quando acontece alguma coisa. Com o passar do tempo, ela vira espuma. Tá? Agora, se aquilo ainda machuca, eu tenho que ver por que está machucando. E procurem fazer esse caminho reverso até descobrir a fonte. Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Eu consigo lembrar? Gente, muitas vezes a fonte das nossas lembranças de emoções ruins foi de criança. Porque a gente vivia num ambiente tóxico? Não. Porque a gente vivia com pessoas que não gostavam da gente? Não. Porque a gente era criança.
a gente não tinha recursos para saber distinguir as coisas. Se a gente levava uma bronca, a gente não tinha conhecimento e nem base, a gente não tinha vivência para saber que aquela bronca era para me ajudar, para eu não me machucar. E não porque o meu pai ou minha mãe não gostam de mim, mas só se aquela criança gravou aquela emoção de que ela não era amada porque brigavam com ela por coisa de uma bobeirinha, sabe? Alguma coisa ruim de criança, ela vai crescer um adulto desconfiando de todo mundo. Qual é o nosso papel? Voltar naquela emoção da infância e hoje, você adulto, rever a situação e falar com a sua criança, porque ela está aí, ela não sumiu. Dentro de você hoje adulto está a sua criança, está o seu adolescente rebelde, está o seu mocinho, a sua mocinha, está a sua mulher em idade madura, porque a gente não deixa nada nosso pelo caminho, a gente carrega junto, é a bagagem. E daí você fala para a sua criança, olha, está tudo bem, realmente era para o seu bem, você não precisa se sentir assim, as pessoas amam você e falaram justamente porque amam, tá? Você é amada, você é querida. Então, gente, tem muitos recursos para que a gente saia desse emaranhado que nós estamos hoje. Mas daí falar, mas tudo isso sendo falado dentro de uma casa espírita. Por quê? Porque é nossa energia que faz com que as entidades espirituais, os nossos irmãos desencarnados, se aproximem de nós. Porque a gente sabe, aqueles desencarnados que têm já uma noção de espiritualidade e vai embora em paz, ele vai seguir o seu rumo. Agora, quantos ficam perdidos na mesma faixa que nós? Aqui hoje, não estamos só nós. Com certeza tem muitos outros que estão na mesma faixa de vibração que nós. E a cada vez que a gente pode falar alguma coisa e pode dar uma orientação, eles também estão escutando. E se a gente puder também nos ajudar e com isso ajudar quem está do lado, ótimo, vai ser bom para todo mundo. Então, gente, vamos validar em vez de ignorar, tá? O que a gente não pode? A gente nem pode vivenciar a energia negativa a ponto de ficar sentada chorando, né? E querer que todo mundo corra e socorra, porque coitada de mim, aconteceu uma coisa ruim, eu passei muita raiva, eu estou com medo, eu estou triste. Não. E nem ser positivamente tóxico, onde você fala, não, isso está tudo bem, daqui a pouco passa. Tudo vai passar. Tudo vai passar, inclusive o bom vai passar. E você de novo vai estar em situação ruim. Mas a situação ruim também vai passar. E aí você volta na boa. Porque a nossa vida é assim. A natureza de todo mundo é essa. Então não adianta a gente querer fugir dessa natureza. Não nesse mundo. Não é desse jeito. Então, só para finalizar, eu vou falar, as emoções negativas de dores, as frustrações, são essenciais para nos auxiliar em nosso crescimento pessoal, porque sem elas nada temos que superar, nada nos move a transformar nossos dias. Viveríamos dias iguais, correndo o risco de cair na monotonia. Portanto, todo sofrimento humano não é um fracasso, mas um processo a ser encarado em nosso dia a dia, a ser suplantado e transformado. Então é necessário, tá? Não tem que ser tão sofrido. A gente pode procurar passar de uma forma mais branda, reconhecendo, aceitando e procurando solução para aquela dor daquele momento. E não esperar que se junte com outras e outras e vire uma coisa muito maior do que a gente consegue lidar. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Boa noite.